Fala galera, beleza? Vamos para a nossa 7ª revisão das matérias desse ano, fechando todo o conteúdo que a gente viu, com a parte de pH, beleza? Geralmente, as questões, quando elas vão tratar de pH, elas vão estar falando de equilíbrio da água, equilíbrio de ácidos e bases. Só que ela não vai te pedir aquela tabela IME, pedir para você calcular constante, coisas assim. Ela vai ser curta e grossa, vai falar qual que é o pH. E aí você tem que se virar para poder responder, beleza? Geralmente eles vão trabalhar com ácidos fortes, tá? Por isso que a gente vai precisar usar a tabela IME. Porque se a gente fosse trabalhar com ácidos fracos, teria toda aquela questão do equilíbrio, porque a constante deles é baixa, e aí ficaria uma questão realmente bem mais difícil, tá? Não que seja... porque, comparativamente, ela fica bem mais difícil, né? Porque quando a gente trabalha com ácido forte, a concentração do ácido vai ser a concentração do H+, tá? E aí a gente consegue trabalhar para achar o pH, né? Aí tem que só tomar cuidado, porque às vezes é um ácido com vários H+, né? Por exemplo, o H2SO4, ele libera 2 H+. Então a concentração do H2SO4, ela vai ser metade da concentração de H+, tá? Porque os H+, eles estão em dobro em relação ao H2SO4. Mas se for um HCl, vai ser a mesma concentração, porque é um HCl para um hidrogênio, tá bom? Então, vai ser mais ou menos isso. Selecionei uns 5 exercícios aqui para a gente poder trabalhar isso tranquilamente, tá? E cai bastante questão teórica. Ele fala, isso aqui é básico, é neutro, é ácido, tudo mais. Primeira questão, uma questão do FUVEST no passado, que juntava química com matemática, tá? Eu coloquei aqui o PowerPoint aqui, que fica um pouco mais fácil de ver onde eu tô com o mouse. Eu gostei bastante. Então, ele te dá mó textão, que ele falava basicamente o seguinte, que um estudante, ele recebe uma solução de água com um indicador de pH. Né? O indicador de pH é um composto que muda de cor dependendo do meio. Se o meio for ácido, ele vai ter uma cor, se o meio for neutro, ele vai ter uma outra cor, ou básico, uma outra cor. Só que cada indicador, ele vai ter esse ponto de mudança de cor em níveis diferentes. Né? O indicador desse pH aqui, ele é vermelho para pHs até 3,3, depois ele fica laranja de 3,3 a 4,4, e de 4,4 para cima ele é amarelo. Tá? Então, ele não é muito bom para distinguir, por exemplo, uma solução básica de uma solução neutra, porque elas vão ter a mesma cor. Mas você consegue distinguir uma solução básica de uma solução muito ácida, porque as cores vão ser bem diferentes, de vermelho para amarelo. Né? E aí, beleza, você tem uma solução de água e você tem outras duas soluções, né, de base e de ácido. Né? Aí o ácido é o HCl e a base é o NaOH, tá? Em diversas concentrações. E ele propõe uma brincadeira, né, que você vai ter dois dados, um dado amarelo, né, e um dado vermelho. Esse dado amarelo, dependendo do número que sair nele, você vai escolher uma solução de base, né, para colocar nesse meio. E logo em seguida você vai jogar o dado vermelho, tá? Que da mesma forma, dependendo do número, você vai escolher uma solução e vai jogar no meio, tá? E aí, dependendo da concentração dessas soluções de ácido e base, você vai ter um pH na sua solução final, tá bom? E aí no texto ele explica, né? Só que ele inverte a ordem, ele fala que primeiro coloca o ácido, depois a base. No final da mesma coisa, né? Então, o que isso significa? Por exemplo, eu tirei lá, joguei o dado vermelho, deu 5. Então quer dizer que eu vou jogar uma solução de 10 elevado a menos 5 de HCl. Se eu pegar e aí logo em seguida eu vou jogar o dado amarelo. Se der o número 5 de novo, o dado amarelo quer dizer que eu vou adicionar a base. Então eu vou adicionar 10 elevado a menos 5 da base. E aí, 10 a menos 5 de base e 10 a menos 5 de ácido tem a mesma concentração. Esses ácidos e base, esses compostos, quer dizer, eles se neutralizam na relação de 1 para 1. Então você precisa de um HCl para neutralizar um NaOH. Ou seja, concentrações iguais, vai ficar neutro. Tá? E aí vai neutralizar por completo. pH neutro ou pH 7. E aí você vai ver que a sua solução ela vai ficar amarela. Tá? E aí você vai fazendo essa brincadeira. Tá? E aí ele fala, te dá uma tabela, fala que a professora montou com alguns resultados. E a partir disso você vai ter que completar o resto para poder responder a pergunta. Que é, qual que é a probabilidade de, após realizar o procedimento descrito, a solução final ser vermelha? Então,
ele está te dando uma situação, ele está te explicando como é que funciona e te pede qual que é a probabilidade para no final ser vermelho, tá? Para no final ser uma solução bem ácida. Então, vamos tomar cuidado. O dado que a gente joga, quando a gente vai olhar a concentração do ácido ou da base, ele está com um número menos na frente. É a concentração do X igual a 10 elevado a menos um número, tá? Então, se eu tiver um número muito grande, o meu resultado final vai ser baixo, por causa desse menos no expoente, tá? Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Porque se o meu dado amarelo der 6 e o meu dado vermelho der 1, quer dizer que eu vou ter mais ácido do que base, porque o vermelho é o do ácido. Se deu 1, deu um valor menor do que o 6. Então, o vermelho vai estar em maior concentração, o ácido vai estar em maior concentração, tá? E aí, com isso em mente, a gente consegue fazer uma análise da tabela, tá? Porque ele te deu aqui alguns valores muito importantes. E quais são eles? Né? Essa linha aqui do meio toda vai ser 7, tá? Porque essa linha do meio, ela junta todos os números iguais. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Então, se a concentração é igual, vai ser pH neutro 7. E o 7 é amarelo, tá? Então, esse aqui é o nosso limiar. Dele para cima vai ser um pH ácido e dele para baixo vai ser um pH básico. Por quê? Quando a gente vai aqui para cima, a gente está trabalhando com soluções de concentrações básicas menores que as concentrações ácidas, né? Que a gente trabalha aqui com, por exemplo, o máximo dele aqui é o 6 na base e o 1 no ácido, né? Como a gente sabe que o pH ele vai ser inversamente proporcional ao número, se eu tenho 6 da base e 1 do ácido, eu vou ter muito mais ácido do que base. Então aqui eu vou ter um pH ácido, pH ácido máximo, tá? E do mesmo lado da mesma forma para o outro lado. Aqui eu vou ter 6 do ácido e 1 da base. Então eu vou ter muito mais base do que ácido, o que me dá um pH básico. Então, aqui em cima é o pH ácido máximo. Aqui embaixo é o pH básico máximo, tá? Em termos de escala de pH, de 0 a 14, aqui vai ser o menor valor e aqui vai ser o maior valor, tá? Só que o nosso indicador, ele não muda, né, nessa forma de ácido, neutro e básico. Ele tem uma mudança de cor que está toda na faixa do ácido, né? Porque ele muda de cor aqui no 3,3 e no 4,4, tá? Que são pHs ácidos. Ou seja, dessa linha do neutro para baixo, que é a parte básica, vai ser toda amarela, que eu desenhei aqui, toda amarela. E a parte aqui do ácido, uma parte dela vai ser vermelha, outra laranja e a outra vai ser amarela. E aí a gente tem que ter uma noção de onde vão estar essas cores. Quando a gente olha aqui numa mesma linha, indo para a direita, a gente vai ter um pH mais ácido, porque a gente vai estar diminuindo a base, tá? No texto aqui eu coloquei indo para a esquerda, mas aí vai ser a mesma coisa, né? Indo para a esquerda, eu estou aumentando a base, então eu estou tornando o pH mais básico, beleza? Na coluna, mesma coisa. Se eu estiver descendo a coluna, eu vou estar diminuindo o ácido. Então eu vou estar tornando o pH mais básico, aumentando o valor dele. Se eu estiver subindo, eu vou estar aumentando a concentração do ácido, então eu vou estar tornando o pH mais ácido. Então eu vou estar diminuindo o valor dele, tá? Então, quando a gente olha aqui, na linha do ácido 1, se eu estiver indo para a direita, eu estou tornando ele mais ácido. Então, eu começo no 7, vou para o 2,1. Passo 3 casas que eu não sei o valor e termino no 2. Então, os valores que tiverem aqui, eles vão ser valores intermediários. Vai estar entre 2,1 e 2, tá? De forma que eles vão estar diminuindo. Então, vai ser 2,08, 2,07, 2,03 e 2, tá? Eu não sei direito os valores. Mas o que importa é o quê? Que ele está entre 2,1 e 2. Quando a gente olha aqui a nossa régua do pH, de 2,1 para 2, está na faixa do vermelho. Então, essa linha aqui toda, exceto 7, vai ser vermelha, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para a linha seguinte. Eu sei que do 3,1 para a esquerda, aqui vai ser o 7, que é 2 e 2, então é amarelo. E do 7 para a esquerda, como eu estou indo para a esquerda, né, na mesma linha, eu estou aumentando a basicidade, eu estou aumentando o pH. Então aqui também vai ser amarelo.
Então eu tenho que olhar aqui para a direita do 3,1. Da direita do 3,1 eu estou tornando mais ácido. Então eu estou diminuindo o pH. Então esses 3 pHs aqui, que eu não sei o valor, vão ser menores do que o 3,1. Quando a gente olha aqui, o 3,1 ele é vermelho, porque a viragem é no 3,3. Então 3,1 é vermelho. Se o lado aqui, que não está preenchido, é menor do que 3,1, também será vermelho. Então, essa linha toda, a partir do 3,1 para a direita, é vermelha. Como eu coloquei aqui, tudo vermelho. A gente desce para a linha seguinte. Aqui é o 7, então a esquerda dele vai ser maior, é amarelo. Para a direita, pode ser que seja vermelho. A gente tem que analisar. Aqui ele sai de 7, pula 2 casas e vai para 4,1. Então essas 2 casas estão entre 7 e 4,1. Quando a gente olha aqui nossa régua, o 4,1 e o 7, eles compreendem tanto o laranja quanto o amarelo. Como ele está perguntando vermelho, a gente nem precisava analisar. Mas vamos analisar. A viragem é no 4,4. Então pode ser que um desses valores seja a laranja, né? Pode ser um 4,2, 4,3. E o outro pode ser amarelo, tá? Pode ser um 5, um 6. Eu não sei direito. Por isso que eu coloquei aqui não a caixa direitinha, né? Eu coloquei meio que como se eu estivesse fazendo essa variação, que nem ele fez aqui na régua, só que eu coloquei aqui, tá? Então, eu não sei quais são esses 2 valores, mas eles vão ser ou amarelos ou laranjas. Então, não importam para mim. E agora, a gente tem que lembrar, né? No dia da prova, tempo é importante, tá? Se você chegou aqui e aqui já parou de ter vermelho, você para a questão. Por quê? Quando a gente está descendo na coluna, a gente está tornando o meio mais básico. Então, se aqui, né, na linha do 3, né, não tem mais nada vermelho, quando a gente for descer para 4, para 5, para 6, aí mesmo que não vai ter, tá? Porque aqui já é o limiar, né, da cor laranja e amarela. Quando a gente descer, a gente vai estar tornando o pH mais básico, a gente vai estar aumentando os valores. Então, quando a gente olha na régua, se ali, na linha 3, já é o laranja e vermelho, laranja e amarelo, quando a gente estiver aumentando o valor de pH, vai ser só amarelo, tá? Então daqui para baixo não vai ter nada vermelho, tá? Você até pode olhar isso. Chegou aqui no 7, para a direita vai ser menor. Só que não vai ser tão menor a ponto de chegar no vermelho, muito provavelmente, tá? Até porque quando a gente olha, o ácido está 4 e a base ela vai estar de 4 a 5 ou a 6. Tá? Então, realmente vai ser ácido, mas a diferença não é tão grande, tá? Beleza? Vai ser um pH 5, vai ser um pH 6, vai ser ácido, mas vai ser amarelo. Quando a gente desce de novo, aqui já é o 8,9. Quando a gente vai para a direita, vai ficar um pouco mais ácido, mas talvez nem passe do 7. Pode ser até um pH básico, tá? O que importa é que vai ser amarelo de qualquer forma, tá? E aí, quando a gente chega aqui embaixo, o nosso valor mínimo é 7. Né? Então, não tem como ser menor do que isso. Se não tem como ser menor do que 7, não tem como ser vermelho, tá? Porque o vermelho é bem ácido. Então, o nosso vermelho ficou bem aqui em cima, tá? Nessa parte da tabela que eu coloquei aqui de vermelho, que é a linha 1 do 2 até o 6 e a linha 2 da coluna 3 até a coluna 6. Quando a gente conta as colunas, né, conta os pontos, quer dizer, vai ser 1, do 2 com 1, 1 do 3 com 1, 1 com 4 com 1, peraí, 1, 2, 3, tá, 3, mais 1 do 5 com 1, outro vermelho do 6 para o 1. Primeira linha a gente tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na linha 2 vai ser o 3,1 do 3 com 2, o 4 com 2, o 5 com 2 e o 6 com 2. 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente tem 5 na primeira e 4 na segunda. 5 mais 4 dá 9. Então são 9 casos favoráveis, são 9 casos vermelhos. Só que quantos são os casos totais, para a gente poder calcular a probabilidade? Né? É uma tabela em que as suas colunas, você tem 6 colunas e 6 linhas. 6 por 6 dá 36 ao todo. Então, são 9 casos favoráveis e 36 ao todo. Então, a nossa probabilidade é 9 sobre 36, que dá 1/4, 25%. Tá? E aí você olha as respostas, 1/4 é letra C. Não sei se está aparecendo aqui o negócio do PowerPoint, mas, enfim, é letra C, 1,4. Tá? Maior problema dessa questão era você entender como é que você fazia essa análise
da tabela, tá? E aí tinha que ter essa sagacidade de você entender. Quando você está mexendo para a direita numa linha, você está tornando mais ácido, tá? Então você vai estar diminuindo o pH. Quando você desce na coluna, você está tornando mais básico, então você está aumentando o valor de pH. E aí você traça essa linha do 7, que é o neutro, para baixo vai ser básico, para cima vai ser ácido. Só que a viragem do seu pH não é no 7, é em pH bem ácido, né? Do 3,4 ao 4,4, beleza? E aí você teria que olhar, dentro dessa parte do ácido, qual que é bem ácido e qual que é mais ou menos ácido, né? Que aí esse mais ou menos ácido seria laranja e amarelo, e aí não entra na tua conta. Só o bem ácido mesmo, que é o vermelho, beleza? Uma questão um pouco de análise bem profunda, tá? Seguindo para a próxima questão, a gente vai ter uma questão mais característica, né? Que ele trabalha bastante, né, quando está trabalhando pH, essa questão de neutralização de ácido e base, tá? E aí ele vai falar o quê? Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica de pKa igual a 6, que permite que este composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que pKa é igual a menos log de Ka, né, porque o Pzinho na química é essa coisa matemática de menos log, em que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Qual solução deve ser utilizada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Bom, a gente tem um composto orgânico, falou que tem uma hidroxila enólica, não importa, né? É uma hidroxila ligada a um carbono de hibridação sp2, tá? Porque ele tem uma dupla. E aí isso provoca, né, com que esse H+ da hidroxila seja liberado, tá? E aí ele te falou, né? pKa quer dizer que ele tem uma constante ácida, e aí quer dizer que ele tem uma reação, que você tem esse lapachol, liberando um H+ e o composto, né, negativo, né, sem esse H+. Ou seja, quando a gente olha o pKa igual a 6, a gente pode pensar em pH, tá? Pode fazer exatamente essa mesma análise. Se ele tem um pKa igual a 6, se a gente fosse pensar, eu tenho uma solução de pH igual a 6, seria uma solução ácida. Então, eu posso dizer que esse composto, como o pKa dele é igual a 6, ele é um composto de caráter ácido, tá? Se o pKa dele fosse 3, ele seria bem ácido. Se o pKa fosse igual a 7, seria um composto neutro, né? Se o pKb, né, que agora tem que mudar o nome, fosse igual a 8, seria um composto básico. Se fosse um pKb igual a 14, composto muito básico, tá? A gente pode fazer essa análisezinha, beleza? Eu acho que eu errei essa análise. Esquece que eu falei do pKb, tá? Se o pKa dele foi igual a 8, foi igual a 14, ele é um composto básico. O pKb eu tenho que inverter, eu não posso trabalhar com pH, eu tenho que trabalhar com pOH, tá? Então, recapitulando. pKa, estou trabalhando com uma análise de pH, porque o pH é do ácido, é do H+, e o pKa também. Então, pKa de 0 a 7 é ácido, pKa 7 é neutro, pKa maior do que 7 até 14 vai ser um pKa de um composto que é básico, tá? Então esquece o pKb. E aí, ele falou que pKa é igual a 6, então é um composto ácido, de caráter ácido. Para eu poder extraí-lo, né, dessa serragem de IP e depois filtrar, é mais adequado que eu forme um sal dele, tá? Porque geralmente esses sais vão ser insolúveis, e aí eu consigo fazer uma separação mais adequada. E aí, se ele é um ácido, melhor utilizar o quê? Uma base. Para fazer o quê? Uma reação de neutralização que forma sal e água, tá? Então, quando eu for olhar minhas alternativas, eu vou ter que procurar aquela que tem uma alternativa com uma base, tá? Seja um sal de caráter básico, um óxido de caráter, um óxido básico ou propriamente uma base, tá? E aí, quando eu olho as minhas alternativas, eu vou pular A porque ela é a resposta. Tá? Ele fala na B, solução tampão do ácido acético acetato de sódio, pH igual a 4,5. pH é ácido, então não adianta, tá? Fora que uma solução tampão não faria sentido, porque a solução tampão ela não quer variar o seu pH, né? Ela vai manter ele sempre naquela faixa de pH, por exemplo, 4,5, tá? Então, como a gente está neutralizando, vai ter uma variação de pH,
beleza? Então não pode ser solução tampão. C. Solução de NaCl a fim de aumentar a força iônica do meio. Realmente aumenta a força iônica, você vai estar colocando mais íons, mas isso não tem nada a ver com a extração, né? O NaCl é um sal de caráter neutro, então não adianta. D. Solução de Na2SO4 para formar um par iônico com Lapachol. Eu nem entendi essa parte do par iônico, tá? Para ser sincero aqui, para tirar aqui a angústia do meu coração, não entendi. Mas não faz sentido, tá? O Na2SO4, sal neutro, sal de caráter neutro também, porque ele vem de um ácido forte e uma base forte. Então, não adianta, ele é neutro. O pKa dele, por exemplo, seria o A7. Solução de HCl, a fim de extraí-lo por meio de reação ácido-base. Pô, acabei de falar que o Lapachol é ácido. Tu vai me tacar um ácido? Não vai reagir, tá? E aí sobra a solução de Na2CO3 para formar um sal de Lapachol. O Na2CO3 é um sal de caráter básico, porque ele vem do NaOH, que é uma base forte, e o H2CO3, que é um ácido fraco. Tá? E aí, realmente, como ele tem caráter básico, ele vai reagir com o Lapachol e vai formar um sal. Um sal de Lapachol com sódio. Né? Se eu fosse chutar um nome, seria o Lapachato de sódio. Tá? Então, realmente é essa a mais adequada. Beleza? Seguindo aqui, cai bastante esse tipo de questão, tá? De neutralização. Ele vai falar o quê? Principalmente com essa questão aqui. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção da sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre a matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio, né? As bactérias fixadoras de nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário. Então, essa remediação provoca no solo tal. Então, vamos respirar e pensar. Algumas das espécies de alumínio são tóxicas, iônicas. Então, vai ser o alumínio na forma iônica, o Al3+, né? Então, ele vai estar num sal, num óxido, alguma coisa assim, tá? E aí, você vai utilizar o CaCO3, que é um sal de caráter básico, que ele vem do CaOH2, que é uma base forte, com H2CO3, que é um ácido fraco, para melhorar o solo de alguma forma. Ou seja, tem que ter alguma interação entre o CaCO3 e o alumínio, nem que seja de forma indireta, tá? Bom, o alumínio, ele é um metal. Se ele é um metal, geralmente ele vai ter um caráter básico, tá? Porque ele vai formar o hidróxido de alumínio, tá? E o nosso calcário, ele também tem caráter básico. Então eu não posso pensar numa solução de neutralização, porque é base-base. Só que eu tenho que lembrar, o alumínio, ele é um metal. Se ele é um metal, geralmente seus compostos eles são insolúveis. Então, se ele é uma base e o calcário também é uma base, e geralmente os compostos de alumínio são insolúveis, eu tenho que pensar, bom, será que o hidróxido de alumínio, a sua forma básica, de base, é solúvel em água? Porque se não for, quando eu coloco calcário, eu torno o meio mais básico. Então eu consigo mexer nesse equilíbrio de solubilidade da base do alumínio. E aí pode ser que mexendo nesse equilíbrio, eu consiga remover o íon alumínio. E é exatamente isso que acontece, tá? O alumínio, ele é um hidróxido insolúvel, tá? Pra gente lembrar, as bases solúveis são da família 1, família 1A, dos alcalinos, e na família 2, 2A, alcalinos terrosos, todos são menos berílio e magnésio, né, que são logo os dois primeiros. E todo o resto, todos os outros hidróxidos, eles vão ser insolúveis, tá? Exceto de amônio, porque aí é um ametal, tá? Mas todo outro hidróxido de metal, ele é insolúvel. Ou seja, o alumínio é todo o outro metal, né? Porque ele não está na 1A nem na 2A, ele é da família 13. Ou seja, o hidróxido de alumínio ele é insolúvel em água. Ele vai formar um equilíbrio, né, que foi o que eu coloquei aqui. O AlOH3 sólido, gerando o alumínio 3+, e 3 hidroxilas, tá? Com uma constante de produto de solubilidade, KPS, muito baixa. Se eu mexo na concentração de OH-, ele logo vai consumir esse alumínio, né, para deslocar o equilíbrio para a esquerda, para formar mais do reagente e voltar ao equilíbrio, tá? Ou seja, se eu mexo no pH, eu mexo na concentração de OH-,
né? Porque pH mais pOH é igual a 14. Se eu mexo na concentração de OH-, eu mexo nesse equilíbrio que vai mexer na oferta do íon alumínio, tá? Então, beleza. Ele tem um equilíbrio que depende da concentração de OH-, que depende, né, do pH. Eu estou colocando calcário para resolver a situação. Calcário é uma substância básica. Se ela é básica, ela vai liberar no meio OH-, tá? Não importa como ela faz isso, tá? Só que eu sei que ela é básica. Se ela é básica, ela torna o meio básico, que é o quê? Aumentar a concentração de OH-. Quando a gente olha para o equilíbrio, eu estou aumentando a concentração do OH-, né? Eu estou aumentando um dos produtos. Então, eu estou deslocando o meu equilíbrio. Eu estou formando mais produto. Para poder voltar ao equilíbrio, por Le Chatelier, eu vou consumir esses produtos, formar o reagente. E aí ele vai voltar ao equilíbrio. Quando eu consumo meus produtos, eu não estou consumindo somente hidroxila. Eu estou consumindo principalmente o íon alumínio, tá? Se eu estou consumindo o íon alumínio para formar o hidróxido de alumínio, que ele é sólido, ele é insolúvel, eu estou diminuindo a oferta do íon alumínio no meio, né? Porque eu estou consumindo ele, então ele deixa de estar aquoso para virar sólido. Se ele está sólido, né, no nosso solo, né, no ambiente, ele não vai estar tão disponível, né? A raiz da planta não vai conseguir absorver um sólido. Ela absorve somente o que está dissolvido na água, tá? Então, realmente funciona. Eu adicionei o calcário, eu aumentei a quantidade de OH-, que deslocou o equilíbrio para consumir os produtos e formar o reagente, tornando o nosso íon alumínio indisponível, tá? E aí você olha as opções aqui. Letra E, aumento de sua alcalinidade, que é basicidade, tá? Tornar básico, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Perfeito. Só que pode ser que no dia você não faça esse raciocínio, né? Eu mesmo no dia não faria esse raciocínio. Eu ia pensar, beleza, calcário é básico, alumínio geralmente também é, vamos olhar as respostas, né? Ele vai falar, a remediação promove no solo uma diminuição do pH. Não, calcário é básico, então ele vai aumentar o pH. B, promove no solo a solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Ele não mencionou chuva no enunciado, então não tem nada a ver. Realmente, alumínio está relacionado à lixiviação, né? O alumínio e o ferro. Mas não tem nada a ver. E a última coisa que eu quero é que o alumínio se solubilize, porque se ele solubilizar, ele vai estar mais disponível para a planta, e ele é nocivo. Então, a B está errada. C, interação entre o íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. Aí o cara viajou. Realmente, tipo assim, essa C aqui, no dia eu poderia pensar, tá, eu não sei falar se ela acontece ou não. Mas aí você pensa, né, tipo, pô, formar uma liga metálica não é uma coisa tão simples, né? Ligação metálica ela é muito energética. Então, teria que ter um esforço bem grande aí para formar essa ligação, tá? Não é simplesmente uma união entre dois íons, vamos se juntar e formar uma liga. Não é assim, tá? Mas aí você até poderia deixar ela de lado e falar assim, tá, se não tiver nenhuma melhor, pode ser ela, tá? Aí você olha a D, reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando o alumínio metálico. Aí você pensa, pô, o calcário ele é básico, o alumínio geralmente também é, né? O cálcio ele é muito reativo, então não aconteceria uma simples troca, né? Porque para a simples troca acontecer, o composto que está sozinho, no caso o alumínio, teria que ser mais reativo do que o outro, né? E o alumínio ele não é tão reativo quanto o cálcio. Então a simples troca não aconteceria. Beleza, aí você pensa na neutralização. Pô, mas os dois são básicos. Então, eles não reagem entre si. O que acontece é que o calcário, de forma indireta, promove a precipitação do alumínio na forma de hidróxido de alumínio, tá? E aí, beleza, você tirou a letra D. Você ficaria entre a C e a E. Aí você olha a E, aumento da alcalinidade, pô, o calcário é básico. Então acontece, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Pô, o alumínio, geralmente ele é insolúvel. Então, realmente ela faz muito mais sentido do que formar uma liga metálica. Então, por mais que você não soubesse passo a passo o que acontece, daria para responder, tá? Olhando as alternativas e pensando o que faz sentido e o que não faz, tá? Porque às vezes vai ser uma resposta certa, mas não é certo porque você quer, né? A B ela tá certa. Não, mais ou menos. Porque ela não faz a solubilização. Mas tirando a solubilização, o alumínio está relacionado à lixiviação pela chuva. Só que ela não tem nada a ver com a tua questão, tá? Então, realmente, uma análise de resposta a resposta poderia te ajudar, tá bom?
Mas sempre tenha em mente isso, olhar o caráter dos ácidos, dos compostos, que ajuda bastante. Seguindo aqui, mais uma questão de ácido-base com indicador, tá? Fala lá, considere a tabela que apresenta indicadores ácido-base e seus respectivos intervalos de pH de viragem de cor. Para distinguir uma solução aquosa 0,0001 mol por litro de HNO3, ácido forte, de outra solução aquosa do mesmo ácido, 0,1 mol por litro, usando somente um desses indicadores, deve-se escolher o indicador tal. Tá, então respira. Vamos lá, vamos pensar. Que é muita informação. Você olha a tabela, ele te dá 5 indicadores, 5 intervalos de pH, 5 mudanças de cor, te dá 2 soluções e pede para você distinguir. Tá? Então, o que ele está te falando? Ele te deu uma tabela com várias informações de indicadores de pH, que são para indicar qual que é o pH. E ele indica a partir de cores. Então, ele te deu as cores. Só que essas cores, elas mudam em pHs diferentes, né? E ela não muda, tipo assim, num pH fixo. Ah, chegou no pH 7, agora eu sou outra cor. Né? Ela muda num intervalozinho. Por mais que esse intervalo seja pequeno, é um intervalo. Pode ser de 6,8 a 7, né? Mas é um intervalo. Tá? Então, é muito importante ter isso em mente. E aí, ele te dá também o intervalo de pH. Ou seja, você olha aqui, vamos pegar o tornassol, que é mais bonito. Do pH 5 ao pH 8, ele vai estar mudando de cor. Né? O pH 5, antes dele, ele estava vermelho, e ele está fazendo toda aquela gradação do vermelho para quando chegar no pH 8, virar azul. Então ele vai passar pelo rosto e tudo mais, tá? Por vários tons. Mas o que importa é o quê? Que no pH 4,99999 ele é vermelho. No pH 8,0001 ele é azul. E nesse meio ele é uma mistura, tá? E ele te pede para você distinguir 2 soluções. E ele te dá a concentração de um ácido forte, que só tem um hidrogênio, o HNO3. Então a concentração desse ácido vai ser a concentração de H+, porque ele só tem um H+, e ele libera todo, porque ele é forte, tá? Então, você vai ter 2 pHs diferentes. Uma solução ela vai ter um pH maior do que a outra, dependendo da concentração, tá? Quanto mais concentrado, menor o pH, porque vai ser mais ácido, tá? Então, você vai ter que escolher um indicador que consiga diferenciar esses 2 pHs. Né? Por exemplo, um vai ter pH 4, outro vai ter pH 9. O tornassol ele é adequado, porque o pH 4 ele é vermelho, o pH 9 ele é azul. Por exemplo, se tivesse uma solução 6 e outra 7, você não poderia usar o tornassol, porque 6 e 7 está na viragem do pH. Então, por mais que exista, né, uma tonalidade, não é tão fácil de você distinguir, né? Porque vai ser tipo um roxo mais claro, outro roxo mais escuro, né? Então, você tem que adequar o seu indicador baseado nos pHs que você tem, para que eles estejam em extremos da viragem. Um esteja abaixo da viragem e outro esteja acima, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o pH. Então, eu determinei a solução 1 é a primeira que aparece, que é a solução mais, diluída, né? De concentração 0,0001. Tá? E eu vou calcular o pH dela. Depois eu vou calcular o pH da solução 2, que é o mesmo ácido com concentração 0,1. Então vamos lá. pH é menos log, por causa do P, da concentração de H+, em mol por litro. Bem importante. A concentração de H+, nesse caso, vai ser igual à concentração do HNO3, porque ele é um ácido forte e só tem um hidrogênio. Se ele tivesse 2 hidrogênios, a concentração de H+, seria o dobro. Se ele fosse um ácido fraco, teria que fazer tabela INE para descobrir. Tá? Mas aí, ácido forte, mais tranquilo. E só um hidrogênio. Assim um pouco de falar. Então, H+, vai ser 0,0001. Isso daqui é 10 elevado a menos 4, porque tem 4 casos depois da vírgula. 1, 2, 3 e 4. Tá. 10 elevado a menos 4. Para log, quando você tem um expoente, você pode descer esse expoente. Então vai ficar menos 4, que multiplica menos log de 10. Tá? Como log com nada embaixo, né, nenhuma base embaixo, significa log na base 10, log de 10 na base 10 é 1. Tá? Porque sempre que você tiver o log de um valor que é o mesmo valor da base, vai ser 1. Então, você vai ter menos 4 que multiplica menos o valor do log de 10, que é 1. Então vai ser menos 4 vezes menos 1, que dá 4. Perfeito. pH 4 é ácido porque é um ácido, mas não é tão ácido porque ele está diluído. Na solução 2, você tem a mesma coisa, só que a concentração ela vai ser 0,1.
Como só tem uma casa depois do número, vai ser 10 elevado a menos 1. Cai o expoente, menos 1 vezes menos log de 10. Menos log de 10 é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, você tem que pegar 4 e pegar 1. Você vai ter que agora olhar aqui a sua tabela e ver para qual indicador o 4 vai estar em um lado e o 1 vai estar do outro lado. Então vamos começar de baixo, que é a primeira resposta. A viragem é de 11,6 e 13. Os seus pHs são ácidos. Então vai dar tudo abaixo da viragem. Vai dar tudo alaranjado. Então não diferencia. A 4, 9,3 e 10,5. Mesma coisa. Os dois pHs que a gente tem são ácidos. Então eles vão estar abaixo da viragem. Vão ser incolores. De 5,8, de 5 a 8, ele até pega uma parte do pH ácido. Só que o nosso maior pH é 4. Então ele vai estar tudo abaixo da sua viragem. Vai estar tudo vermelho. Quando a gente olha vermelho de metila, mesma coisa. É 4,4. O nosso é 4. Então vai estar tudo à esquerda, vai estar abaixo da viragem. Vai estar tudo vermelho. Quando a gente olha o púrpura de N-cresol, você vai ter que ele começa a viragem em 1,2 e termina em 2,8. Nosso pH máximo, maior, quer dizer, é 4. Então ele vai estar aqui à direita, vai estar amarelo. E o outro pH é 1. Então ele vai estar logo aqui, bem à esquerda do 1,2. Ele vai estar abaixo, ele vai estar vermelho. Então, o púrpura de N-cresol é adequado, porque os nossos pHs eles estão em extremos da viragem, né? Então, a nossa solução ela vai estar no lado direito da viragem, com uma cor amarela, e a nossa solução 2 vai estar à esquerda da viragem, com uma cor vermelha. E aí você consegue separar, você consegue diferenciar, distinguir. E aí, a sua solução, seu indicador adequado é o 1, letra A. Beleza? E aí, seguindo para a última questão, uma questão do Enem PPL, tá? Que ela é bem interessante, é bom para a gente poder trabalhar de novo essa questão de cálculo de pH e tudo mais, porque às vezes ele não vai te dar, por exemplo, em mol por litro, ele pode te dar em grama por litro. E aí você vai ter que fazer, né, a análise dimensional para poder transformar grama por litro em mol por litro. E aí o que ele fala? O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como os de combustível, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Este processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento de material lignocellulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico, que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico, de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta valores aproximados de logaritmos decimais. Sabendo que as massas molares em grama por mol dos elementos hidrogênio, oxigênio e enxofre são, respectivamente, iguais a 1,1632, qual é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito? Falou muito. O que você olha? Ácidos minerais diluídos. Aí você grifa. Pré-tratamento de material, ácido sulfúrico, sublinha. Diluindo-se 2.000 vezes, sublinha, uma solução de ácido sulfúrico, sublinha, de concentração igual a 98 gramas por litro, sublinha. Ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída, sublinha. E aí você esquece essa tabela. O que ele te falou? Ele te falou que, para o processo que ele estava descrevendo, ele usa uma solução diluída de ácido sulfúrico, de forma que você pega uma solução de ácido sulfúrico 98 gramas por litro e dilui 2.000 vezes. E com isso você resolve o teu processo, tá? E aí ele te dá uma tabela com vários valores de log. Então, log de 2 é 0,3, log de 7 é 0,85, tá? Ou seja, já te indica que você vai ter que calcular o pH, tá? Que é até a pergunta que ele falou aqui. Sabendo essas massas molares que ele te deu aqui, que ele não te dá a tabela, né? Qual que é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico? Então ele quer o pH da solução 2.000 vezes diluída, tá? E aí pode ser que dê, sei lá, menos log de 5. Log de 5 ninguém é obrigado a decorar. E ele te deu na tabela, beleza? Só log da base porque é 1, tá? E aí, beleza. Você vai ter que calcular o pH. Só que pH é menos log da concentração de H+, em mol por litro. Você não tem concentração de H+. Você tem concentração do ácido sulfúrico em grama por litro, tá?
E aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Tem 2 pontos para tomar cuidado. Ácido sulfúrico é o H2SO4. Então ele tem 2 hidrogênios. E ele te diz que dissocia por completo. Então, para cada um ácido sulfúrico, você libera 2H+. Então, a concentração do ácido sulfúrico em mols, ela vai ser metade da concentração em mols do H+. Começa por aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, a concentração de ácido sulfúrico está em grama por litro. Você precisa jogar para mol por litro. Tá? Que aí você vai conseguir descobrir a concentração de H+, vai jogar no pH. Então são 3 etapas. Descobrir a concentração de ácido sulfúrico em mol por litro. E aí depois você joga isso para descobrir a concentração do H+, em mol por litro. Para depois jogar na fórmula de pH e descobrir o pH. E aí beleza. Como tem 2 hidrogênios no ácido sulfúrico, a concentração do H+ em mol por litro é 2 vezes a concentração do ácido sulfúrico. Só que qual que é a concentração do ácido sulfúrico em mol por litro? É a concentração em grama por litro. Como está a grama, eu quero transformar em mol. O que eu faço? Eu divido pela massa molar. Porque aí grama divididos por litro, divididos pela massa molar, que é mol por grama, grama por mol, quer dizer, eu consigo cortar essa grama, tá? Número de mols, massa sobre massa molar. Beleza? E a mesma coisa aqui, né? Concentração em mol por litro é a concentração em grama por litro divididos pela massa molar, tá? Então, beleza, 2 vezes concentração em grama por litro do ácido sulfúrico divididos pela massa molar dele. Ele me disse que a concentração do ácido sulfúrico em grama por litro é de 98, e a massa molar, ele me deu os valores, né? Hidrogênio, oxigênio e enxofre, 1, 16, 32. Eu sei que é H2SO4, então vai ser 2 hidrogênios, 2 vezes 1, mais 1 enxofre, mais 32, mais 4 oxigênios, 4 vezes 16. Então, em cima vai dar 2 vezes 98, que é a concentração, divididos pela massa molar, que também é 98. Ou seja, ele está facilitando a nossa vida, porque 98 divididos pelo 98 dá 1. Então, vai ser 2 vezes 1, que é 2 mol por litro. Só que isso é a concentração de H+, na solução inicial. Tem que lembrar que depois ele dilui 2.000 vezes. Ou seja, diluindo 2 mol por litro 2.000 vezes, você vai ter uma nova molaridade, uma nova concentração em mol por litro, que vai ser igual a inicial divididos por 2.000. Tá? Então vai ser a inicial, que é 2, divididos por 2.000. 2 por 2.000 é 1 divididos por 1.000, que é 0,001, ou 10 elevado a menos 3 mol por litro. Isso é só a concentração de H+ em mol por litro no final. Então, a segunda etapa. Agora é só você pegar isso daí e jogar na fórmula de pH, beleza? pH é igual a menos log da concentração de H+. Só a concentração de H+ é 10 elevado a menos 3. Então, vai ser menos log de 10 elevado a menos 3. Que aí você passa o expoente descendo, menos que multiplica menos 3, que multiplica log de 10. Né? Menos com menos 3 dá 3. Log de 10 é 1. Então, vai ser 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, o nosso pH final na solução diluída é 3. É um pH ácido, mesmo que seja uma solução diluída, porque o H2SO4 é um ácido forte e ele está até que bem concentrado. Né? 1 mol por litro, para a química, é uma concentração bem razoável. Tá? É mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, beleza? pH vai cair essa conta, né? Geralmente uma conta mais direta, usando um ácido forte, ou ele vai te pedir alguma coisa assim, né? de indicador, né? Pedir para você analisar o que está acontecendo, né? Por que essa reação ocorre, porque uma reação de neutralização, porque o meio é ácido, e aí você consegue precipitar um sal, né? Coisas assim que geralmente aparecem, tá? pH é um assunto um pouco recorrente, tá? Geralmente vai cair a cada 2, 3 anos, porque tem que lembrar, né, que a minha frente é só um terço da química, então não dá para cair a mesma coisa todo ano, mas ela tem uma frequência até que bem adequada. E aí, geralmente, vai ser essa questão de teoria, de você saber o que está acontecendo, que nem nessa daqui. Às vezes cai uma questão meio estranha, que nem essa da FUVEST do ano passado, que juntava com matemática, tá? Mas aqui é um pouco fugindo do padrão. Eu trouxe porque é uma questão que é um pouco difícil, tá? Então, para ajudar, principalmente com essa análise de gráfico, porque é uma habilidade do Enem que sempre cai, né? Análise de gráficos na prova de natureza sempre cai, seja em química, física ou biologia, tá? Então é bem importante você sempre saber ter essa
proficiência, né, na análise dos gráficos, beleza? E aí, semana que vem a gente está planejando uma coisa mais maneira que a gente vai falar para vocês direitinho quando for o dia, tá? De postar os direcionamentos. E aí, qualquer coisa é só falar com a gente, beleza? Semana que vem é a última aula, né, do ano, depois a gente vai ter um recesso de Natal, Ano Novo, e volta logo na primeira semana de janeiro, né, que é a semana da Unicamp. Mas nesse meio tempo pode mandar mensagem, não tem problema, tá? Que a gente resolve aqui o que vocês trouxerem pra gente, tá? Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado, bons estudos e até semana que vem. Beleza? Valeu!